Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro, e na qual nós recordamos também São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, ele que nasceu na França no ano de 1567 e lá faleceu no ano de 1622, e é considerado o padroeiro dos jornalistas, dos escritores católicos e fundou a Ordem da Visitação. Hoje nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quarta-feira, nós somos convidados a meditar a parábola do semeador, e que nos é já explicada pelo próprio Cristo quando é interpelado pelos seus discípulos que querem compreender o significado de cada um destes terrenos. E nós vemos então Jesus que lhes anuncia e diz que o semeador é aquele que semeia a palavra. Aqueles que estão à beira do caminho são aqueles que escutam, mas logo Satanás vem e toma a palavra que neles foi semeada. A mesma coisa acontece com aqueles que recebem esta palavra, essa semente em terreno pedregoso, ou seja, ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, não têm fundamento, não têm as bases bem formadas, e por isso na primeira dificuldade acabam deixando de lado a palavra, acabam a abandonando. Temos ainda aqueles que crescem no meio dos espinhos, e aqui Jesus vem nos falar que são aqueles que ouvem a palavra, mas no entanto as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, os desejos desse mundo acabam sufocando esta palavra e tomam o seu lugar. E assim a palavra acaba se esvaindo, não produz fruto, porque está sufocada por outros afazeres, porque está sufocada
por outras prioridades que nós vamos colocando em nossa vida, que não a palavra de Deus. Por fim, nós vemos então o terreno bom, que é aquele terreno no qual a palavra realmente produz frutos, porque se enraiza na vida daquela pessoa e ao criar as suas raízes, então frutifica. É claro, quando nós lemos esta parábola da parte de Jesus Cristo, nós deveríamos nos fazer uma pergunta: qual tipo de terreno estamos sendo? Estamos sendo esta terra boa, que recebe, que acolhe a palavra e que faz com que ela produza frutos? Ou será que muitas vezes, no agitar da nossa vida, nós nos assemelhamos mais ao terreno dos espinhos, aonde as preocupações do mundo, aquilo que o mundo pode nos oferecer, tantas vezes toma o lugar da palavra de Deus? Ou pior ainda, vivemos uma fé de momento, naquele momento em que eu escuto a palavra, em que ela diz algo que me faz pensar na minha vida e que me alegra o coração, eu acolho a palavra. Mas no momento em que nos são apresentadas as exigências para que possamos viver uma verdadeira vida cristã, aí abandonamos, porque não criamos raízes, porque não nos deixamos aprofundar pela palavra. Ou pior ainda, será que não somos como aquele terreno que nem mesmo chega a receber de fato a palavra porque estamos tão influenciados pelas coisas do mundo que logo que a palavra chega em nós, ela já nos é tirada? Quem dera todos pudéssemos responder que somos esse bom terreno que acolhe a palavra de Deus. Mas não nos esqueçamos que nenhum de nós é um caso perdido. E caso nós reconheçamos a nossa limitação, a nossa pequenez na acolhida da palavra de Deus, sempre nos é aberto o caminho da conversão. Sempre nos é aberto o caminho da mudança de vida e nós somos sempre convidados então a nos esforçarmos dia a dia para sermos esse bom terreno que acolhe a palavra de Deus e que produz os seus frutos na nossa vida através do nosso testemunho que damos de Jesus Cristo e da sua palavra. Oremos. Ó Deus, quisestes que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei-nos benigno que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.